neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, o programa que nós vos apresentamos nesse instante tem um objetivo especial de levar bênçãos para as pessoas de um modo tríplice: corpo, alma e espírito. Deus não veio para salvar somente a alma, e nem tampouco somente o corpo.
o espírito. Mas sim, corpo, alma e espírito. Por isso, ele exige de nós, através das Escrituras Sagradas, a consagração, a santificação destas três coisas, que formam o homem: corpo, alma e espírito, ou corpo, espírito e alma. Você pode fazer 3 círculos, um dentro do outro. O de fora é o corpo, o do meio é o espírito e o de dentro é a alma. A alma é a natureza do espírito. Agora, o corpo compõe de 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. São 5 sentidos. O espírito dispõe também de 5 sentidos: a imaginação, o afeto, a memória, a razão, a consciência. Porém, a alma dispõe de apenas um sentido. Este é a fé ou a dúvida. Vejamos então inicialmente, em síntese, como que a mensagem verdadeira que o povo precisa ocupa do homem em todos os seus sentidos. Porque é o caso daquele moço que deseja uma esposa para si. É lógico que ele deseja que ela lhe dê o seu coração, mas ele quer também o seu corpo. E a prova de que ela lhe deu o seu coração é que ela também vive para si e entrega também o seu corpo, a sua vida para ele, de uma maneira legítima como esposa. Assim também é a igreja e Cristo. A igreja somos nós. A igreja é você. Não pense que a igreja é aquela grande catedral com a grande torre ali no centro da cidade. Não, a igreja é você. Às vezes aí dentro de um ranchinho, dormindo num colchão de capim, numa manjedoura, aí está a igreja de Jesus Cristo. O corpo no qual ele habita. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos feitos por suas próprias mãos. Ele é o criador da sua igreja. Ele é o fundador da sua igreja. Quem fundou a igreja de Jesus não foi um grande santo, não foi São Pedro, não foi São Paulo, não foi nenhum sacerdote, nenhum sumo pontífice daqui da terra de uma organização religiosa. Foi ele próprio que fundou a sua igreja, noiva desde antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos de seu pai, mesmo antes de seu pai se casar, você já estava no seu pai. Antes dele conhecer a sua mãe, você já estava nos lombos dele. Desde que ele tinha ali seus 16 anos de idade, você já estava nos lombos de seu pai. Não importa se ele se casou com 30 anos de idade e você nasceu quando seu pai já tinha 32 anos de idade, ou quantos anos tivesse. Mas você já estava nos lombos de seu pai. Assim também são os filhos de Deus. Nós estávamos nos lombos de Deus, do nosso Pai, desde antes da fundação do mundo. O nosso nome deve estar escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não num rol de membros de uma organização religiosa. Agora, notemos isto com precisão e com interesse, porque os dias são maus e convém que as pessoas saibam discernir. Toda a causa do mal,
para que assim possam também discernir o bem e se apegarem ao bem, aborrecendo ao mal. O evangelho que dispensa o corpo é uma prova cabal de que é um evangelho mental. Ele não desceu à alma. Agora aqui nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 9, o que Paulo descreve sobre os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único porque é perfeito. O que mostra São Paulo? Vocês podem ler aos Hebreus capítulo 9, versículo 10. Vocês vão encontrar perfeitamente o tabernáculo que Moisés fez lá no deserto. Tendo a porta, o altar de bronze, logo uma fonte, logo tinha outra porta, porque você passou pela porta do átrio. Depois então entraria na porta do santuário, do lugar santo. Ali o penitente encontrava o candelabro de 7 lâmpadas, encontrava o altar de ouro, incenso, a mesa do pão, tudo isso, mas como átrio. Agora depois tinha um véu que separava. Paulo disse isto. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E nós constatamos ainda que tinha a glória de Deus com os querubins ali cobrindo a arca. Amados, isso é tão maravilhoso, isso é tão bonito. O corpo é o átrio, o corpo é a porta de entrada. Logo você tem seu espírito. Aqui você pode aceitar muitas coisas de Deus e crer em Deus, mas não passar de um crente mental. Naquela hora da luta, da dificuldade, na hora de revelar o temperamento do cristão, você descobre que lá dentro de você tem uma coisa que te irrita, tem uma coisa que te leva a pelejar, a porfiar, a entristecer, a ciumar, a julgar mal, a procurar se defender. Tem uma coisa lá dentro que sai de dentro para fora, contrariando aquilo mesmo que você tem ouvido e tem crido no seu corpo, na sua mente, na porta e no espírito, nos sentidos. A maioria dos cristãos são cristãos de sentido apenas. São cristãos intelectuais, porque as mensagens que o povo tem ouvido são mensagens fabricadas em escolas de pensamentos. Isso não pode ser, isso nunca foi evangelho. Somente a palavra de Deus tem poder de penetrar, passar por essas etapas e penetrar até a medula da alma para discernir os pensamentos. É a espada de 2 gumes que tem que entrar em você, ferindo os seus sentidos, ferindo a sua carne, mortificando a sua carne, se é que você deseja ser uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão. Aquilo que está lá dentro é que vai responder. É uma fagulha de Deus. A alma que vem de Deus é uma fagulha de Deus dentro do homem. Aquilo é o cerne. A madeira tem a casca às vezes igual a da outra, mas uma tem um miolo podre, ocado. Mas a aroeira, por exemplo, tem um cerne duro. Esse é o cristão. Às vezes somos rodeados das mesmas fraquezas, mas quando chega no cerne, aí é diferente. Há uma estaca que levanta ali dentro e diz: não, sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus,
Portanto, esta oferta de Satanás não é para mim. Isso foi o que o diabo encontrou quando ele ofereceu o mundo todo para Jesus Cristo lá no deserto. Pois sim, e é isto que ele encontrou na verdadeira igreja quando ele, o próprio Satanás, estava lhe oferecendo apoio durante as eras, através do imperador Constantino. A verdadeira igreja tinha essa estaca, porque o evangelho que ela tinha não ficou somente no átrio, não ficou somente na porta, mas penetrou o véu adentro. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. E Paulo disse na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, isto é Bíblia. Quando este evangelho desce à alma, quando esta palavra penetra até a medula da alma, deixa de ser um evangelho cauterizador de consciência, um evangelho que diz apenas que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, mas um evangelho que rasga o véu, que rasga a carne, que rasga os sentidos, que contraria as opiniões próprias, que joga o Saulo do seu cavalo, do seu pedestal, por terra, que derruba o homem dos seus pensamentos próprios, de suas interpretações religiosas. Quando o evangelho chega, quando essa palavra penetra, oh, que tipo de cristão diferente isso produz! Cristo fala através daqueles lábios, pensa através daquela mente, vê através daqueles olhos, atua no seu temperamento. Aquele que tem nascido de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e não fica um povo vendido a homens, a líderes, a cura divina, a negociata da cura, a emoções, as sensações, mas se tornam em crentes cuja casca já foi trabalhada, já foi polida, está no cerne da aroeira, ali tendo agora o alimento sólido, não leite, um leitinho fraco para crianças, como Paulo disse aos Hebreus capítulo 5, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa mensagem que eu vos anuncio é para os perfeitos, é para quem suporta a sã doutrina, é para quem não tem comichão nos seus ouvidos e por isso não amontoam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Paulo diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, seus últimos versículos. Que tipo de cristão, quando a palavra passa pela porta da mente, passa pelo átrio e entra na alma. O que tinha lá naquele lugar santo? A arca,
A arca simboliza o nosso coração. Dentro da arca tinha as leis de Deus. Dentro da arca tinha o vaso dourado do maná que não desvanece. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que reverdeceu e deu fruto depois de estar seca. Como nós estávamos secos e fomos reverdecidos pela água do Espírito, pela palavra do Espírito. Ali estava a glória da Shekinah, a luz que não apaga, ininterrupta, nenhuma que apaga e depois acende. 7, vem uma, depois vem outra, 7 eras da igreja está aí, senhores incrédulos. Está aí dentro da Bíblia, mas lá está o Santo dos Santos. Quem tem entrado o véu adentro está à prova de ruído, como Abraão estava à prova do ruído de Sodoma e de Gomorra. Ló estava gemendo por causa dos pecados de Sodoma, mas Abraão nem estava os contemplando. Ló estava lutando, reunindo, fazendo reuniões de sodomitas para receber os anjos, para salvar anjos, para fazer isto e para aquilo, como um justo na verdade. Mas Abraão estava comendo com Eloí separadamente, recebendo a promessa do filho. Aqui está o cristão, Cristo falando através de seus lábios, pensando através de sua mente, vendo através de seus olhos e atuando em seu temperamento. Você pode, nesse instante, dar lugar ao Espírito Santo e ver essa verdade na sua mente. Ela descerá para o seu coração, corpo, espírito e alma. Por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus. Essa verdade está na mente, porém tem que descer ao coração. Se está aí, então você reflete a Cristo, suas atitudes, desejos, apetites, tudo em você é Cristo, rendido, repousando, tudo perfeito. Não importa o quanto pareça obscuro e tenebroso para você, tudo segue igual, porque em você está Cristo. Viver por Cristo, onde eu estiver, cumprindo em seu nome todo dever, pronto a sofrer aflições e pesares. Levante a sua mão onde você está, um símbolo de rendição e de aceitação, e diga: ó Deus, a porta da minha mente, o meu corpo está apresentado a Ti como sacrifício santo, justo e agradável a Ti. Entre no meu coração, passe pelos meus sentidos e introduza a fé da Tua palavra, na Tua palavra, a fé de Jesus Cristo na minha alma, para que eu possa viver somente por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz acenda o brilho que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Preciosos, é humano, lógico e natural, não é? Que para sobrevivermos é necessário que sejamos alimentados. Agora,
Estamos falando em termos físicos, materiais. Mas isto se compreende também espiritualmente falando. E quando se fala em força, quando se fala em cansaço, em fatiga, então lembra-se também do fator espiritual. E a Bíblia é toda escrita desta forma, tomando a águia, o cordeiro, o leão, o boi, a natureza, como a pomba e outros tipos, a mulher e o próprio homem representando a palavra, a mulher representando a igreja. Então aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Certos de que muitas famílias têm feito deste programa um culto doméstico, cumpre-nos o dever de cada dia mais tratarmos com bastante zelo, amor e caridade, diligência, de falarmos somente a palavra de Deus, que nos traz ânimo, estímulo e também correção. O amor que não é corretivo não é o amor de Deus, não é verdadeiro. O amor filho, o amor sanguíneo apenas, ou a paixão, não aceita a correção. Mas o amor de Deus é provado através da correção. Aquele que Ele ama e a quem Ele toma por filho, açoita, corrige. Aos Hebreus capítulo 12. Você não ousaria corrigir, açoitar um filho que não é seu. Muito bem, Deus faz o mesmo. O ímpio por si se destrói, recebe as consequências de seu desvario, de seus pecados, mas o justo, aquele que é fiel a Deus, esse é filho de Deus e por isso é corrigido por Deus, especialmente pela sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, verso 31. Ouvintes, esperar é uma virtude, isto é, saber esperar. Muitas pessoas são obrigadas a esperar, ainda que ansiosas, murmurando, clamando, elas esperam porque são obrigadas. Nós temos tido experiência em aeroportos nacionais e internacionais. A expectativa de retornar para o lar, para o país da gente, faz com que o tempo fique longo, as horas ficam demoradas, o relógio não passa fácil. E a gente vê quantas pessoas se angustiam e desesperam e murmuram quando no aeroporto anuncia-se um atraso do avião, da partida. Então começam a murmurar. Mas mesmo murmurando, têm que esperar. Então eles esperam forçadamente. Esperam por força, por circunstância. Mas agora aqui nós queremos analisar por um prisma diferente
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora notem, aqueles que esperam no Senhor pelo Espírito, esperam sem murmuração, esperam felizes, esperam, na verdade, com uma certa expectativa, mas que não causa outra coisa senão gozo, prazer. Aqueles que gostam de esperar no mato, esperar bicho na caçada, não é? Tem essa experiência. É pelo gozo de estar ali na mata. Não é somente o desfecho final da chegada do bicho, que naturalmente causa expectativa na gente, muito grande. E é de prazer esperar, porque gosta de esperar, de estar em contato com a natureza, de passar uma noite de vigília, esperando. Agora, esperando algo que não é prometido, não é seguro. Mas pensem, amados, se esperar algo que não é prometido, uma vez sendo esperado com gozo, com prazer, por vocação mesmo, é maravilhoso. Quanto mais esperar algo que é prometido, especialmente por Deus. Às vezes sofremos vexames, sofremos críticas. Vocês já pensaram um pouquinho no tempo que Abraão esperou para se cumprir a promessa de Deus? Naturalmente ele anunciou a promessa de Deus e, logicamente, ele foi zombado, foi criticado. Por quê? A sua fé estava firmada na promessa de Deus. E ela era uma fé que, de fato, era um firme fundamento do que ele esperava e uma prova da coisa que ele não via. Um filho, uma semente genuína com Sara, sendo que ambos já haviam atravessado o tempo da possibilidade física de conceberem um filho. Mas ele estava esperando. Diz a palavra que dando glórias a Deus. Você poderia tomar nesta hora uma mensagem para si com Abraão? 25 anos dando glórias a Deus, quando parecia que nada poderia acontecer do que ele cria. Mas ele estava esperando, não murmurando, não lamentando, não se queixando e nem clamando para Deus: ó Deus, cumpra logo essa promessa, cobrando de Deus. Não. Quando a gente crê numa pessoa a quem a gente empresta determinada coisa, a gente não cobra, porque tem confiança. Sabe que está guardado aquilo. E Abraão não estava cobrando a promessa de Deus, apesar da sua confiança, da sua fé, ser um intimato, ser uma intimação, para Deus cumprir a sua promessa. Você sabe que a sua fé intima Deus cumprir a sua promessa? É verdade que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Ele não tem compromisso algum com qualquer pessoa que fuja da sua palavra, que arranja uma fé lateral. Ele não tem compromisso. Ele não está obrigado a cumprir a sua palavra. Para uma pessoa que tem uma fé fora da fé, genuinamente proposta pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo ao coração do crente, que é a fé de Jesus Cristo. Então, vamos concluir. Abraão
não vivia cobrando de Deus, apesar de sua fé ser uma cobrança, ser uma intimação. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele houvera dado a sua palavra a Abraão. Este é um fator muito importante. Agora o segundo, Abraão tomou Deus na sua palavra. E potencialmente ele já havia recebido filho por fé. Por isso ele não estava clamando, por isso ele não estava conjecturando, por isso ele não estava arranjando uma interpretação. Qualquer evidência ele não diria, isto é aquilo, ou isto é isto. Não. Ele prosseguia adiante, diz a palavra, esperando no Senhor. De que maneira Davi esperou no Senhor? Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Na estatura do varão perfeito, que é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Esse degrau da paciência quer dizer justamente paciência com Deus. Sim, paciência com Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Em outras palavras, Ele estava dizendo, na verdade eu venci, na verdade eu tive muita força, mas um dia eu pequei. E o meu pecado estava sempre diante de mim, me condenando, me afligindo, mas eu clamei ao Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E logo Ele me respondeu, quando clamei, não retires de mim o teu Espírito Santo, retorna a alegria da minha salvação. Muitos há que não têm perdido a salvação ainda, porque o eleito não perde a salvação, mas eles têm perdido o gozo da salvação, porque têm crido em ismos, têm se metido em mensagens complicadas, que os seus próprios pregadores não dão conta de vivê-las. Eles próprios não dão conta de vivê-las. Quando você vê um homem se metendo muito em dificuldades, tentando explicar isto e aquilo outro, como acerca do milênio, etc., 7 trovões, coisa que nós amamos e sabemos que necessitamos de tudo isso, mas vamos alcançar, virá no seu determinado tempo. Fique sabendo, nem eles próprios podem viver tais mensagens. Esta é a verdade. Falo com experiência própria, quando Deus tem me permitido andar por esse caminho como Davi andou em lugares escorregadios, para depois entrar no templo do Senhor em tempo e atinar para a coisa correta. Oh, esperei com paciência no Senhor e clamei, Deus, o meu pecado está diante de mim. Mas Davi não aceitou que ele fosse um perdido, não aceitou isto no seu coração. Ele disse, torna-me a alegria da salvação. E nós encontramo-lo feliz, regozijando, saltando sob músicas de saltérios, a alegria da sua salvação, e recomendando a toda a terra, a tudo que tem fôlego, louvar ao Senhor. Com isso ele está dizendo, espera no Senhor, que a tua própria iniquidade passará. Espera no Senhor, que o teu próprio pecado passará. Confia nele, mediante arrependimento puro. Reconheça antes de tudo que o pecado está diante de si, causando essas consequências funestas, terríveis, como seja a consequência de perder o gozo da salvação. Oh, onde está a alegria do crente? Está justamente na sua salvação. E a única coisa que lhe causa alegria, ela perde. Não tem gozo nas diversões mundanas. Não tem prazer lá no mundo.
Não tem jeito, ainda que tente, não há recurso. Não se satisfaz com as bolotas dos porcos. Na verdade, onde está a lama, juntar-se aos porcos. Mas o alimento de porcos não é alimento para a águia. Então fica aquela insatisfação. O mundo não me serve, mas onde está a minha alegria? A sua alegria está com o Senhor. Peça agora, retorna a minha alegria, o meu gozo de esperar em Deus, para que eu possa falar, para que eu possa exclamar também: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, retornou a alegria do meu perdão, retornou a alegria da minha salvação, mandou de volta para o meu coração, me fez sentir novamente, e agora eu me sinto como que com asas de águias. Agora posso correr sem cansar, posso caminhar sem fatigar, posso prosseguir a jornada, mas antes de ter essa certeza, melhor é esperar. O profeta disse: havendo dúvida, não dê um passo sequer. Antes de ter certeza, não tente um ministério manufaturado. Não tente fazer uma obra para Deus, por mais diligente que ela seja, por mais necessária que ela seja, por mais que você sinta a urgência daquilo. Não fabrique um diácono, não manufature um evangelista, não manufature um obreiro. Não se prontifique a ser um obreiro manufaturado por causa da necessidade da seara. Não! Espere, o profeta dá uma ordem de Deus. Espere até que Deus diga: ande. Porque quando Ele manda um homem, diz o profeta, todos os céus são obrigados a sustentá-lo. Nenhum demônio pode parar diante dele. Na verdade, muitos prosseguem suas jornadas e prosperam em ministérios e em coisas materiais e tudo mais. Davi viu isto, o ímpio prosperando, se inchando cada dia mais, e ele, como fiel a Deus, somente recebendo lutas e dificuldades. Mas ele disse, leia o Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Esperar no Senhor é esperar em quem pode responder. Esperar no Senhor é certo que nós devemos esperar naquilo que Ele tem prometido. Muitas pessoas se decepcionam com Deus. Por quê? Elas têm obtido uma fé errada e começam a esperar numa coisa que Deus não prometeu. Oh, isto seria tão desagradável. Como você poderia esperar numa coisa que alguém não tem lhe prometido e depois se decepcionar com aquela pessoa porque ela não lhe trouxe aquilo? Deus está sujeito à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas Ele somente vela sobre a sua palavra. Não sobre um credo, não sobre um ismo, não sobre uma maneira de crer. Deus não está obrigado a ressuscitar o profeta desta era isoladamente para atender aqueles que creem dessa maneira. Deus não está obrigado a revelar o segredo dos 7 trovões somente para um homem ali particularmente, quando Ele não prometeu isto. Quando isto se manifestará coletivamente na noiva. Quando isto será aquele batismo que será infundido exclusivamente nos eleitos, não num homem particularmente, mas sim todos os eleitos. Deus não está obrigado a cumprir uma doutrina. Deus não está obrigado a cumprir a revelação de quem quer que seja, ainda que seja um homem segundo o coração de Deus.
O profeta disse que Davi teve uma revelação de buscar a arca, mas Deus não estava obrigado àquela revelação. Não, Deus não está obrigado às nossas revelações, aos nossos desejos evangelísticos com espíritos denominacionais. O mundo denominacional está preocupado com a salvação das almas. O mundo religioso está preocupado em fazer um círculo em torno de si. Mas uma coisa diferente passa pelo coração verdadeiramente chamado, vocacionado. Ó ouvintes, se o tempo nos permitisse ir abrindo as Escrituras para mostrarmos um Noé esperando no Senhor, Moisés esperando no Senhor e tantos outros esperando no Senhor, nós concluiríamos, teríamos uma conclusão exata, perfeita, de que de fato os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam por este princípio, por este sintoma. Eles esperam no Senhor. Isso é o suficiente para o Espírito Santo prosseguir vos falando sobre este assunto tão tremendo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão,
caminharão sem fatigar, ó Senhor, dá que eu saiba esperar, dá que eu saiba esperar, de joelho eu imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu possa realizar o que outros fazem e esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar, ó Senhor, dá que eu saiba esperar, dá que eu saiba esperar, de joelho imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu possa realizar o que outros fazem e esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar. Ó Senhor, dá que eu possa esperar. Ricas e preciosas bênçãos, meu Senhor, qual chuva dás, dá-me algumas dessas gotas, dá-me a tua doce paz, dá-me a mim essa paz bendita.